E se eu te dissesse que a saudade que um homem sente não nasce do que você diz, mas do que você cala? Que o desejo que permanece mesmo na ausência não é construído pela presença constante, mas por gestos sutis que tocam a alma e desaparecem como sombras? Já se perguntou por que algumas mulheres vivem presas em relações onde imploram por migalhas, enquanto outras, com um simples olhar de silêncio, ficam marcadas na memória de um homem por toda a vida? A resposta não está no físico nem no jogo, está em algo mais arcaico, mais inconsciente, mais profundo. E se o que você chama de azar no amor for, na verdade, uma repetição de padrões invisíveis que o seu inconsciente insiste em atrair? Carl Jung nos ensinou que o que não enfrentamos em nosso interior, acabamos encontrando como destino. E isso também vale para o amor. Muitas mulheres tentam controlar o outro, quando, na verdade, estão sendo controladas por suas próprias feridas, não curadas. Buscam estratégias, truques, frases prontas, mas esquecem que o inconsciente sente o que é falso. E um homem, mesmo sem entender, pressente. Ele pode não saber dizer porquê, mas algo dentro dele se retrai, se afasta, se protege. Enquanto isso, quando uma mulher age em sintonia com sua essência, ela se torna inesquecível. Não por gritar, mas por ecoar. Não por se exibir, mas por se retirar no momento exato. Você acredita que fazer um homem sentir sua falta é questão de presença marcante? E se for o contrário? E se for o modo como você desaparece, como você ocupa o vazio dele sem precisar estar lá? Existe um tipo de ausência que pulsa mais do que 1000 presenças. Existe um tipo de mulher que não precisa correr atrás, porque já vive dentro. O desejo incontrolável não nasce do excesso, nasce da escassez cuidadosamente construída, do mistério que nunca se revela por completo. Jung chamaria isso de energia arquetípica, um magnetismo ancestral que transcende palavras, que desperta no outro uma saudade que ele mesmo não compreende. Mas cuidado, esse poder não pode ser simulado. Ele vem da autenticidade brutal de quem já mergulhou no próprio abismo e emergiu com cicatrizes que contam histórias. Não são atitudes externas, são manifestações internas. São escolhas silenciosas que revelam uma mulher que se conhece, que já não se molda para caber na expectativa de ninguém. E é aí que o homem se perde, porque ele não sabe mais onde ela começa, nem quando ela vai voltar. E quando percebe, ela já está dentro dele, como uma lembrança que não se pode tocar, mas também não se consegue esquecer. Este vídeo é mais do que uma lista de atitudes. É um espelho simbólico, uma travessia pelo inconsciente feminino e masculino. Carl Jung estaria interessado não em te ensinar como conquistar um homem, mas em revelar por que você ainda precisa ser lembrada para se sentir amada. E talvez, ao final deste mergulho, você não esteja apenas fazendo alguém sentir sua falta. Você estará, finalmente, preenchendo a sua. Mas para entender isso, você precisa ficar. Porque cada atitude revelada aqui não é um truque, é uma chave. E nenhuma delas funciona sozinha. Você já percebeu como certos gestos silenciosos permanecem gravados na memória de alguém, mesmo quando o tempo parece apagar tudo? A mente masculina, ao contrário do que muitos pensam, não responde apenas a estímulos óbvios. Ela é regida por símbolos inconscientes, por marcas invisíveis que tocam as profundezas da psique. Quando uma mulher sabe ativar essas imagens arquetípicas, ela não apenas atrai, ela permanece, como um eco que insiste em voltar. Não se trata de manipulação, mas de presença. Uma presença que sabe quando calar, quando sorrir, quando desaparecer. E quando ressurgir como um enigma nunca resolvido. O inconsciente masculino guarda dentro de si a figura do feminino idealizado, a ânima, como Jung chamava. Esta figura não é feita de perfeições, mas de intensidade, contraste e mistério. Ela provoca saudade não pela previsibilidade, mas pelo enigma que representa. O que faz um homem sentir falta de uma mulher não são os gestos que ele consegue descrever, mas aqueles que ele sente e não consegue nomear. São atitudes que tocam em camadas antigas da alma, em dores não resolvidas, em desejos não ditos.
E quando uma mulher acessa essa linguagem simbólica, ela se torna inesquecível. Existe algo mais poderoso do que a ausência estratégica? Não estamos falando de jogos, mas de espaço. O espaço entre dois encontros, entre uma mensagem e a resposta, entre o toque e o afastamento. A saudade nasce nesse intervalo. Carl Jung diria que o inconsciente precisa de silêncio para processar significado, e é nesse vazio que a lembrança se constrói. A mulher que compreende esse tempo não se ausenta por orgulho, mas por sabedoria. Ela entende que, às vezes, é no vazio que o desejo se alimenta. Homens não sentem falta do que é constante. Sentem falta do que os desequilibra suavemente, daquilo que os obriga a sair do automático. A atitude de uma mulher que quebra o padrão, que interrompe o fluxo previsível, gera uma fissura interna. E nessa fissura nasce a memória emocional. Pode ser um olhar profundo em um momento inesperado. Um não, dito com doçura. Um gesto de liberdade que desafia o controle. Tudo isso fica como uma tatuagem invisível na alma. Você precisa entender uma coisa essencial. Saudade não nasce apenas do que foi bom. Ela nasce do que foi real. Do que tocou, confrontou, despertou. Homens sentem falta da mulher que os obrigou a se enxergar no espelho, daquela que trouxe luz para as suas sombras, porque no fim das contas, o que mais nos marca não é quem nos agrada, é quem nos transforma, mesmo sem querer. Há uma força quase mística em uma mulher que sabe estar sozinha sem parecer solitária. Isso desestabiliza, porque o inconsciente masculino, acostumado a ser o centro de validação, se sente perdido diante da presença de alguém que não precisa dele para existir. E é exatamente aí que ele começa a desejar. A saudade nasce da percepção de que você não o persegue, não o prende, apenas transita. E o que transita sem se apegar, deixa rastros mais profundos do que o que implora por permanência. O feminino que irradia independência emocional não é o que rejeita o outro, é o que se basta, mas convida, é o que dança com a própria solidão como se fosse uma aliada. Jung falava sobre a individuação como processo de integração do ser. E poucas coisas provocam tanto um homem quanto perceber que você já percorre esse caminho. Ele se vê pequeno, mas fascinado, porque sua luz silenciosa revela as sombras dele, e onde há confronto há marca, mas nem tudo é sobre o que você mostra. Às vezes, o que mais fica é o que você não revela. A mulher que sabe guardar mistérios sem fazer alarde cria uma presença magnética. Ela não se explica, ela existe. E é justamente isso que mexe com a mente masculina, a sensação de que existe algo ali que ele ainda não compreendeu. O desconhecido, quando é vivo, se torna vício. É impossível esquecer o que não foi totalmente decifrado. Não se trata de inventar personagens. O que desperta a saudade verdadeira é a coragem de ser inteira, inclusive nos próprios paradoxos. Ser doce e firme, generosa e seletiva, afetuosa e livre. Cada uma dessas contradições carrega uma verdade interna e o inconsciente do outro percebe. Porque, no fundo, todos nós desejamos aquilo que nos desafia sem nos agredir, o que nos acolhe sem se apagar. Isso é raríssimo. A mulher que desperta saudade é aquela que faz o homem sentir que perdeu algo que talvez nunca tenha tido por completo, que o que havia ali era mais do que ele foi capaz de perceber na hora. E essa percepção, essa dúvida, silenciosa que fica, é o que o fará lembrar, repetidamente, mesmo sem entender por quê. Existe uma ausência que queima mais do que qualquer presença. É a ausência deixada por alguém que, mesmo sem fazer esforço, imprimia significado em cada gesto. Não por palavras, mas pela forma como habitava os silêncios. O homem sente saudade não de quem falava demais, mas de quem o fazia pensar depois que a conversa acabava, de quem deixava reflexos. Jung dizia que aquilo que nos falta no consciente será projetado no outro. E é por isso que certas mulheres se tornam espelhos do que o homem ainda não descobriu em si. Uma mulher que não entra em disputa de ego, que não se coloca em competição, mas que simplesmente é. Desmonta estruturas. Ela desarma sem guerrear. Sua energia não briga por atenção. Ela atrai por ressonância.
porque há algo sagrado em uma presença que não grita. É como um templo que você visita uma vez e nunca mais esquece o cheiro do incenso, o som dos passos, a luz filtrada pelas janelas. Aquilo se grava na alma, e a saudade nasce da tentativa frustrada de encontrar o mesmo em outro lugar. E quando essa mulher vai embora, não leva nada, mas deixa tudo. O homem começa a revisitar mentalmente cada momento, a forma como ela sorria para o nada, o modo como encarava o mundo sem precisar vencê-lo. Pequenos detalhes se transformam em fantasmas doces, e o que antes parecia comum vira símbolo. Uma frase solta, um gesto distraído, um silêncio compartilhado. Tudo se transforma em lembrança sagrada. E quanto mais ele tenta esquecer, mais percebe que aquilo não foi comum. O feminino que toca a alma não é o que se mostra disponível demais. É o que oferece espaço, mas preserva o próprio centro. A mulher que respeita o próprio tempo, que sabe dizer não com gentileza, que sabe partir sem fazer cena. Essa não apenas é lembrada, é perseguida emocionalmente, porque ela representa aquilo que o homem ainda precisa conquistar dentro de si: equilíbrio, profundidade, a inteireza. E a ausência de tudo isso se torna insuportável depois que ele a experimentou, mesmo que por instantes. Saudade não nasce de excesso, nasce de intensidade silenciosa. Aquela que entra devagar, mas se espalha sem pedir licença. E quando ele se dá conta, não sente falta de alguém qualquer. Sente falta de você, com tudo o que representava. Um universo que ele ainda não sabe como acessar, mas do qual não consegue mais sair completamente. Há uma ausência que grita mais do que qualquer presença barulhenta. A mulher que sabe quando calar, quando partir, quando se recolher ao próprio templo interno, esta não some, ela ensina. Porque a distância, quando vivida com sabedoria, não afasta, magnetiza. É nas pausas que o inconsciente masculino percebe o abismo que se abriu, e é nesse vácuo emocional que nasce a saudade mais perigosa, aquela que corrói em silêncio porque não se explica, apenas se sente. E o que se sente profundamente, Marca Jung escreveu que o que você resiste persiste. E quando um homem tenta resistir à ausência de uma mulher que o impactou no nível arquetípico, essa ausência se transforma em obsessão velada. Ele a vê nos gestos de outras, nos cheiros do acaso, nas músicas esquecidas. O feminino profundo não é substituível, ele permanece como símbolo. E cada vez que a lembrança volta, ela não vem sozinha. Ela traz consigo uma versão dele, que só existia quando ela estava por perto. É nesse ponto que a mulher se torna arquétipo. Ela não é mais uma figura, é uma experiência. E experiências não se repetem, não se reproduzem, não se superam. A saudade incontrolável nasce do reconhecimento de que algo valioso foi perdido, não por acidente, mas por não ter sido compreendido em sua inteireza. E o mais cruel dessa percepção é que ela nunca vem quando ainda há tempo. Ela só desperta quando já não há retorno. A mulher que caminha com leveza, mas com raízes profundas, carrega um poder invisível. O poder de deixar marcas onde outras passam despercebidas. Não é sobre palavras ditas, presentes trocados ou momentos grandiosos. É sobre a vibração silenciosa que ela imprimiu no campo psíquico dele e que agora pulsa, mesmo na ausência. Porque existem pessoas que deixam saudade, mas existem outras que deixam um vazio. E o vazio não se preenche com outra pessoa, apenas com consciência. Você precisa entender, sua maior força nunca foi o que você ofereceu. Foi quem você foi enquanto esteve presente. Quando essa mulher se retira, não deixa só um espaço, deixa um espelho. E poucos homens têm coragem de encarar esse reflexo sem sentir o peso da falta. A saudade que mais dói não é da mulher que agrada, é da mulher que transforma. Quando uma mulher desperta a própria alma, ela não apenas atrai, ela evoca. Sua presença não convida, convoca. E o homem que a encontra e a perde não sente saudade dela, sente saudade de si mesmo ao lado dela. Jung nos lembra que toda relação profunda é também um espelho. Aquilo que o outro nos desperta é o que sempre existiu adormecido dentro de nós.
É por isso que algumas mulheres são confundidas com destino, porque elas despertam versões que estavam esquecidas. Há um momento em que o homem não sente mais falta do corpo, mas do silêncio entre uma frase e outra, da forma como ela olhava não para ele, mas para dentro dele. Isso não se ensina, não se copia, não se finge. Essa é a saudade que transcende o desejo. É a saudade da alma tocada. A mulher que se conhece a esse ponto não precisa fazer esforço. Sua própria energia já é uma experiência arquetípica. E quando ela vai, leva consigo mais do que memórias. Leva partes do que ele foi. É aqui que a ausência vira sombra. E a sombra, como diria Jung, é tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Ele vai buscá-la em outras, vai tentar recriar o que viveu, vai racionalizar sua perda. Mas no fundo, o que ele quer não é reviver a relação, é recuperar o sentido. Porque ela não era só alguém, era um símbolo. E símbolos, quando perdidos, abrem buracos na alma que só o autoconhecimento pode tentar preencher. Se você entendeu tudo até aqui, então talvez esteja sentindo algo estranho, uma espécie de dor silenciosa misturada com um empoderamento. Essa é a consciência nascendo. E a mulher que desperta para isso não depende mais de atenção para se sentir viva, porque ela percebe que sua própria existência já é um acontecimento. E que ser inesquecível não é um título, é uma consequência natural de quem caminha com verdade. E agora tudo se alinha. Não se trata de mudar para agradar, nem de seguir fórmulas para conquistar. Trata-se de voltar para si. Porque a mulher que retorna ao próprio centro atrai não pelo que faz, mas pelo que é. E quando vai embora não deixa um final, deixa um enigma. E não há nada mais hipnótico para o inconsciente masculino do que uma ausência que ainda ecoa como um mistério nunca resolvido. Há algo que nenhum homem consegue apagar da memória. A lembrança da mulher que o fez enxergar a si mesmo sem máscaras. Não é saudade do corpo nem do toque, é saudade do que ele se tornava na presença dela. Porque algumas presenças revelam aquilo que está escondido no inconsciente. E quando isso se vai, o vazio não é físico, é arquetípico. A mulher que desperta isso não é qualquer uma. Ela é símbolo, espelho, sombra e luz ao mesmo tempo. E talvez você tenha se esquecido do poder que tem. Talvez tenha acreditado que precisava ser mais, provar mais, se entregar mais. Mas a verdade é que o que mais deixa saudade não é o excesso, é a autenticidade. A mulher que conhece a si mesma, que honra seus ciclos e que sabe que presença não é performance, essa não precisa implorar espaço na memória de ninguém. Ela se instala como um mito pessoal. E quem a experimentou nunca mais consegue se contentar com o comum. Carl Jung ensinou que tudo o que não encaramos dentro de nós será vivido como destino. E é por isso que, quando você encarna sua inteireza, você não se torna apenas inesquecível, você se transforma no destino de alguém. A mulher que deixa saudade não é aquela que se molda para ser aceita. É a que permanece inteira, mesmo quando parte, porque sua ausência não é uma fuga, é um convite silencioso à transformação daquele que ficou. E agora, talvez você compreenda, não era azar, não era falta de sorte nos relacionamentos, não era que os homens eram todos iguais, era você, ignorando sua própria natureza sagrada. Era você tentando caber onde não deveria, mas o tempo da espera acabou. Agora é tempo de lembrar quem você é. E talvez, só talvez, o homem certo esteja esperando exatamente essa versão de você, a que não se desculpa por ser completa demais. Se isso tocou em alguma parte sua que andava adormecida, então não permita que essa mensagem se perca. Curta este vídeo, comente o que mais ressoou com você, compartilhe com alguém que precisa lembrar do próprio valor e se inscreva agora, porque aqui cada palavra é um espelho e juntos vamos continuar desvendando as verdades que você sempre sentiu, mas que agora finalmente fazem sentido.